Este documentário narra a jornada pessoal do autor em busca de controle sobre sua pressão sanguínea, utilizando a meditação como ferramenta principal. A história começa com o diagnóstico de pressão alta assustadoramente elevada, que funciona como um porrete, conduzindo o autor a um retiro de meditação na floresta de Pinheiros, perto de Prescott, Arizona. Lá, ele participa de um programa rigoroso, com regras monásticas que incluem silêncio absoluto, ausência de tecnologia e foco intenso na respiração. O objetivo é desenvolver atenção plena, observando cada nuance da respiração, velocidade, densidade, ritmo, e retornando o foco para a respiração sempre que a mente divagar. A experiência revela a complexidade dos padrões respiratórios e a capacidade da meditação de alcançar um estado de relaxamento profundo. Após uma semana de prática, o autor começa a perceber as sutilezas da respiração, e após 2 semanas consegue responder à pergunta do professor birmanês: esta manhã, quando acordou, você estava inspirando ou expirando? A meditação se estende para além das sessões formais, permeando todas as atividades: andar, comer, pensar. Quando a mente divagar, o autor observa o tipo de pensamentos que surgem, recordações, fantasias, preocupações, planos, e retorna ao foco da respiração. O ambiente do retiro, e a presença do professor, criam um contexto rigoroso, mas com um misto de bondade e severidade, que reforça a disciplina necessária. A experiência mostra como a pressão sanguínea reage à tensão externa e à fantasia mental, uma vez que o sistema cardiovascular não diferencia entre perigo real e imaginado. Para alguns, a preocupação com prazos causa maior aumento na pressão do que o próprio prazo perdido. Férias tradicionais, com brigas familiares ou estresse em aeroportos, oferecem pouco descanso. Muitas fugas aparentemente relaxantes, como bebidas alcoólicas, banhos quentes ou televisão, podem não ser eficazes no sentido mais amplo do termo. A ideia da meditação na medicina ocidental já dura 2 décadas, mas teve momentos de desprezo, sendo vista como uma moda alternativa. A tese de doutorado do autor em Harvard sobre estresse e meditação o levou à obra do Dr. Herbert Benson, que demonstrou que a meditação regular pode baixar a pressão sanguínea em muitas pessoas. O ceticismo inicial, sobre como técnicas mentais afetam o corpo, diminuiu com o acúmulo de evidências científicas. Estudos em Harvard, Universidade de Massachusetts e no Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue mostram o sucesso da meditação para hipertensão. Os estudos recomendam o tratamento sem medicação antes de recorrer a remédios. Além da meditação, existem outras técnicas: sugestão autogênica, repetição mental de frases para induzir relaxamento, auto-hipnose, seguindo instruções simples, concentração em músculos tensos e relaxamento consciente, e biorealimentação, usando sensores eletrônicos para ver a relação entre estado mental e pressão sanguínea. O autor monitora sua pressão sanguínea, descobrindo que as leituras elevadas no consultório médico eram diferentes das leituras em casa. Sua pressão subia em momentos de maior atividade, revelando que ele era um leiter escaldante, com leituras normais em momentos tranquilos e leituras elevadas em momentos de estresse. A hipertensão é uma doença complexa sem uma causa única, e os métodos de tratamento são mais benéficos para alguns do que para outros. Para reatores escaldantes, o foco está em acalmar a mente. O autor, apesar de sua experiência e conhecimento sobre meditação, precisou de um retiro intenso para controlar sua pressão alta. Após o retiro, sua pressão baixou significativamente, mas a prática regular é fundamental para manter a pressão controlada. Sua experiência demonstra a importância da disciplina e a eficácia da meditação como terapia. Durante uma viagem à Índia em 1971, o autor conheceu yogis, lamas e monges, observando sua serenidade e vivacidade. Conheceu S.N. Goenka, um industrial que curou suas enxaquecas diárias com meditação.
Goenka, mesmo após ter perdido todas as suas posses, manteve sua prática de meditação e inspirou o autor com seu exemplo. De volta a Harvard, o autor, orientado por Gary Schwartz, iniciou uma pesquisa sobre o impacto da meditação no estresse. Foram usados 2 grupos de voluntários, um grupo de professores de meditação com experiência, e outro grupo de pessoas que nunca haviam meditado. Após 20 minutos de relaxamento ou meditação, os voluntários assistiram a um filme com cenas de acidentes. Os que meditavam regularmente tiveram o mesmo padrão inicial de reação ao filme, aumento do ritmo cardíaco e suor, mas se recuperaram muito mais rápido do que os que não meditavam. A recuperação rápida do estresse é uma característica marcante dos praticantes de meditação. Os iniciantes também se recuperaram mais rapidamente do que o grupo controle. A pesquisa sugere que a meditação permite uma rápida recuperação do estresse, diferente de pessoas ansiosas que permanecem mobilizadas mesmo após cessar o estresse. A meditação ajuda a romper o ciclo de reação de enfrentamento ou fuga, permitindo que a pessoa relaxe com mais frequência após superar um desafio. Embora a promessa da meditação seja relaxamento, algumas pessoas resistem, considerando o estresse essencial para a produtividade. No entanto, a meditação não cria zumbis, ao contrário, melhora a atenção, que dura além das sessões. A atenção melhora a capacidade de percepção ambiental e aumenta a empatia nas interações sociais. Em 1984, o Instituto Nacional de Saúde recomendou a meditação como tratamento inicial para hipertensão moderada, um reconhecimento importante. A década de 70 trouxe inúmeras pesquisas sobre os benefícios da meditação para a saúde, mesmo com metodologias desiguais, mas os resultados são claros. A meditação reduz a frequência de resfriados e dores de cabeça, e diminui a gravidade da hipertensão. Psicoterapeutas também perceberam os benefícios da meditação no controle da ansiedade e no acesso a memórias e sentimentos bloqueados. Meditação e relaxamento são diferentes. Meditação é o esforço de reexercitar a atenção, enquanto o relaxamento é um estado de repouso. Mas ambas têm efeitos metabólicos semelhantes. Pesquisas mostram os profundos efeitos do relaxamento em funções imunológicas, com aplicações em diversas áreas. Estudos mostraram aumento nas defesas imunológicas em idosos que praticavam exercícios de relaxamento, e aumento de células auxiliares em estudantes de medicina que usaram técnicas de relaxamento para lidar com o estresse. A meditação também ajuda no combate a doenças cardíacas, diminuindo a resposta do corpo à norepinefrina, um hormônio liberado em resposta ao estresse. O relaxamento também ajuda a aliviar dores de angina e arritmia, baixa os níveis de colesterol, aumenta o fluxo de sangue para o coração, melhora a regulação de glicose em diabéticos e melhora a respiração em asmáticos. Para pacientes com dores crônicas, a meditação consciente alivia a dor e reduz a necessidade de analgésicos. O relaxamento também é usado como coadjuvante na psicoterapia. Apesar dos benefícios, algumas pessoas podem ter reações negativas ao relaxamento, como aumento da tensão ou pânico. Em casos de esquizofrenia, estados emocionais agudos ou transtorno obsessivo-compulsivo, a meditação pode não ser apropriada. Pesquisas futuras precisam diferenciar as técnicas de relaxamento e meditação, identificando os casos em que cada técnica é mais eficaz. No entanto, as pesquisas mostram que esses métodos são poderosos para despertar a capacidade interior de cura dos pacientes. A meditação pode atuar como uma terapia de estresse, prevenindo problemas e atuando tanto no nível psicológico quanto no somático. Ajuda na recuperação de situações estressantes, e como auxiliar na psicoterapia, permitindo maior consciência dos pensamentos, sensações e estados internos. A meditação pode ser vista como uma autodessensibilização completa. A meditação e a psicoterapia compartilham semelhanças na compreensão da condição humana, mas diferem em suas abordagens.
A psicoterapia trabalha na coerção da consciência, enquanto a meditação busca alterar o contexto no qual os conteúdos da consciência são registrados. As terapias se concentram nas mensagens e significados, enquanto a meditação se concentra no agente da tomada de consciência. As abordagens são complementares, podendo ser integradas para uma transformação mais completa da pessoa. Cada método de meditação tem aspectos comuns, alguns similares e alguns únicos. Os aspectos comuns incluem a transformação da percepção. As variações dizem respeito à técnica, ênfase e crenças. A preparação do praticante de meditação também varia, desde a ênfase na purificação prévia à meditação até a concepção de que a pureza se origina espontaneamente durante a meditação. O ambiente ideal para a meditação também varia, desde a solidão hermética dos pais do deserto até a prática diária em meio à vida moderna. O ponto de concordância mais forte entre as escolas de meditação é a importância de reexercitar a atenção, seja por concentração, fixando o foco em um objeto, ou estado consciente, observando a si mesmo. Algumas técnicas usam métodos ativos, como contrair músculos para manter o foco, enquanto outras usam métodos passivos, como suavemente retomar o foco no objeto de meditação. A maioria das escolas é eclética, combinando diferentes técnicas. As diferenças também se aplicam às exigências prévias para a meditação, como ambiente, professor e expectativas. O único ponto invariável é a necessidade de reexercitar a atenção. As crenças individuais influenciam a interpretação das experiências de meditação. Diferentes termos, fana, samadhi, jhana, etc., são usados para descrever estados semelhantes. Todos parecem se referir a um estado único com características idênticas.